Em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou com a derrota total da Alemanha nazista. Os julgamentos de Nuremberg declararam que crimes contra a humanidade não prescrevem e não têm justificativa. O mundo ocidental assistiu aos julgamentos e declarou que uma nova era de responsabilidade havia começado. Enquanto os julgamentos aconteciam, o governo americano conduzia uma operação que contradiz cada palavra desse discurso. A operação tinha um nome: Paperclip, e seu objetivo era simples: recrutar os melhores cientistas da Alemanha nazista antes que a União Soviética os recrutasse primeiro. Não os cientistas que apenas trabalharam sobre o regime nazista, os que construíram o regime. Para entender o que isso significa, precisamos entender o que esses homens fizeram antes de serem recrutados. Wernher von Braun era o principal engenheiro de foguetes da Alemanha nazista. O foguete V2 que ele projetou matou mais de 10.000 pessoas em cidades europeias. Mas o número de mortos nos bombardeios é menor do que o número de mortos na fabricação dos foguetes. 12.000 trabalhadores escravos morreram nas fábricas subterrâneas de Mittelwerk, produzindo os V2 de von Braun. Von Braun visitou o Mittelwerk regularmente. Ele sabia o que estava acontecendo. Em maio de 1945, von Braun se entregou às forças americanas, não como prisioneiro de guerra, como ativo estratégico a ser protegido. O Departamento de Estado americano tinha uma política clara sobre nazistas. Eles não podiam entrar nos Estados Unidos. O exército americano tinha uma solução igualmente clara para esse problema: apagar os registros, reescrever as biografias, substituir a história real por uma versão aprovada. Membros do Partido Nazista foram reclassificados como simpatizantes ocasionais. Participantes diretos em crimes de guerra foram descritos como técnicos sem envolvimento político. O processo ficou conhecido internamente como branqueamento de currículos. Entre 1945 e 1955, mais de 1.600 cientistas alemães foram transferidos para os Estados Unidos, com suas famílias, com seus pertences, com seus arquivos técnicos, e sem que a maioria dos americanos soubesse o que estava acontecendo. Os cientistas foram instalados em bases militares, universidades e laboratórios governamentais. Receberam salários, casas, carros e identidades americanas novas, e instruções explícitas para não falar sobre o que haviam feito na Alemanha. A lógica americana era simples e foi apresentada com clareza nos documentos internos. O que esses homens fizeram é irrelevante. O que eles sabem é o que importa. E o que a União Soviética faria com esse conhecimento se chegasse primeiro era o argumento que encerrava qualquer debate moral. Mas o argumento ignorava uma pergunta que ninguém quis formular em voz alta: o que acontece com as vítimas quando seus algozes são declarados heróis por uma potência ocidental? Voltemos a von Braun. Em 1958, ele liderou a equipe que lançou o primeiro satélite americano. Em 1969, seu foguete Saturn V levou os primeiros humanos à Lua. Wernher von Braun se tornou um dos americanos mais celebrados do século XX. Recebeu a Medalha Nacional de Ciência das mãos do presidente dos Estados Unidos. Os sobreviventes de Mittelwerk estavam vivos enquanto ele recebia essa medalha. Von Braun não era uma exceção dentro da Operação Paperclip, era o exemplo mais famoso de uma regra. Walter Schreiber era médico, chefe da área médica do exército alemão durante a guerra. Sob seu comando, prisioneiros foram infectados com doenças para testar vacinas experimentais. Foram submetidos a congelamento, pressão extrema, cirurgia sem anestesia para fins de pesquisa militar. Em 1945, Schreiber foi capturado pelos soviéticos, depois pelos americanos. Em 1951, os Estados Unidos o instalaram na base aérea de Randolph, no Texas, como consultor médico, com salário americano, com apartamento americano,
com nova identidade americana. Um jornalista descobriu quem ele era, publicou. O escândalo foi brevíssimo. Schreiber foi discretamente transferido para a Argentina. O caso foi encerrado administrativamente. Kurt Blohm era biólogo, chefe da área de guerra biológica nazista. Seus experimentos testaram agentes de guerra biológica em prisioneiros de campos de concentração. Blohm foi julgado em Nuremberg, no julgamento dos médicos, e foi absolvido por insuficiência de provas. 6 meses após a absolvição, a CIA o recrutou para o programa americano de guerra biológica. O conhecimento obtido em experimentos com seres humanos não consentidos foi diretamente incorporado ao programa americano. Esse é o ponto que a narrativa oficial sobre a Operação Paperclip sistematicamente evita. Não foi apenas que criminosos foram perdoados em nome de utilidade estratégica. Foi que os crimes que eles cometeram foram absorvidos como dados técnicos úteis pelo sistema que os recrutou. O sofrimento das vítimas foi transformado em propriedade intelectual americana. Isso não era um segredo entre todos os envolvidos, era um compromisso consciente e documentado. O Escritório de Serviços Estratégicos, antecessor da CIA, sabia quem eram esses homens. O Departamento de Guerra sabia, o Departamento de Estado sabia, e se opôs. E o Exército ignorou a oposição do Departamento de Estado e importou os cientistas de qualquer forma. A questão não era se havia conhecimento dos crimes, era se esse conhecimento importava. A resposta institucional foi clara. O conhecimento dos crimes não importava se os crimes tinham valor estratégico. Essa lógica produziu consequências que foram além de von Braun e da corrida espacial. Hubertus Strughold era médico, aeroespacial, considerado o pai da medicina espacial americana. Seus experimentos em Dachau testaram os efeitos de altitude extrema e de descompressão em prisioneiros vivos. Esses experimentos documentaram como o corpo humano falha em condições extremas, dado útil para voos espaciais. Strughold foi instalado na Escola de Medicina Aeroespacial da Força Aérea Americana, no Texas. Tornou-se professor, publicou, recebeu honrarias, teve seu nome em prédios e prêmios. Em 2006, a Força Aérea Americana removeu o nome de Strughold de todos os seus prédios e prêmios. 60 anos após sua instalação, 30 anos após sua morte, sem processo, sem julgamento, sem reparação às vítimas. A Operação Paperclip foi desclassificada parcialmente em 1995. O que os documentos revelaram foi mais sistemático do que qualquer investigação jornalística conseguia provar. Havia uma estrutura formal, com aprovação presidencial, com orçamento, com procedimentos de recrutamento, com critérios explícitos sobre quais crimes seriam ignorados e quais seriam considerados desqualificantes. Crimes sexuais, desqualificantes. Crimes de guerra com valor técnico, negociáveis. Essa distinção revela algo sobre os valores que organizaram a decisão. O que importava não era a humanidade das vítimas, era a natureza do conhecimento extraído delas. Esse princípio não se confinou à Operação Paperclip. Ele informou programas americanos subsequentes de experimentação em seres humanos durante a Guerra Fria. O que começou como recrutamento de criminosos de guerra se tornou uma filosofia operacional. A filosofia de que resultados justificam métodos quando os resultados são suficientemente estratégicos. Os sobreviventes dos campos de concentração que testemunharam experimentos médicos tiveram uma resposta diferente. Eles assistiram seus algozes receberem salários americanos, casas americanas e honrarias americanas. E tentaram, por décadas, chamar a atenção para o que estava acontecendo. Suas denúncias foram arquivadas, suas identidades foram verificadas, suas alegações foram classificadas como sem fundamento. A operação foi bem-sucedida em seus próprios termos. Os foguetes voaram, os satélites orbitaram, a Lua foi alcançada. A corrida a armamentos vencida,
A Guerra Fria eventualmente também. A pergunta que fica não é se os resultados foram reais, é o que foi pago por eles e por quem. Os cientistas pagaram nada, receberam tudo. As vítimas pagaram com seus corpos, suas vidas e sua dignidade, e não receberam nada. O governo americano nunca pediu desculpas formais relacionadas à Operação Paperclip. Nunca ofereceu reparação às vítimas dos cientistas que recrutou. Nunca removeu as honrarias concedidas à maioria dos cientistas envolvidos. A Operação Paperclip não é um capítulo esquecido da história americana. É um capítulo suprimido. A diferença entre não saber e decidir não olhar, e as instituições americanas decidiram não olhar. Parte dos arquivos da Operação Paperclip ainda está classificado em 2026.